Meninas, hoje a gente vai ter uma live com a doutora Patrícia Marques. Eu vou colocar ela para participar aqui na live. Direito, tá tudo certinho. Olá. Aí agora deu certo. Só Deu que eu não... certo? Ah, agora estou te vendo. Perfeito. Estão me vendo e ouvindo? Tô ouvindo um pouco meio ruinzinho. Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, sim. Eu tô com fone. Será que O fone que atrapalha. fone melhor? Oi? O fone? Ficou melhor sem o fone? Ficou, só tá dando uma leve travadinha. Não sei se para as meninas também. Como é que tá o meu áudio agora, Mari? O áudio está perfeito. Ótimo. Maravilha. Eu tô te vendo, tô te ouvindo bem também. Então, tá ótimo. Queria agradecer a doutora, né, por ter aceito o convite para participar dessa live, né, que é super especial. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma live de arrecadação de fundos para o tratamento da minha mãe e a doutora Patrícia foi uma das médicas que aceitou participar. Então, queria agradecer muito por essa live. O prazer é todo, Mari. Para quem não conhece, a doutora Patrícia, ela é a pioneira aqui no Brasil na frontoplastia, né? Que é a cirurgia que é para diminuir a testa e também parece que para tirar umas ruguinhas, né? Também ajuda a eliminar umas ruguinhas. O propósito da cirurgia é reduzir a testa. Realmente eu brinco que é um efeito colateral positivo, que a gente melhora um pouquinho, mas não é a mesma técnica do lifting facial, tá? Então o resultado não é igual ao do lifting, mas de fato melhora, deixa a testa um pouquinho mais lisinha, um pouquinho mais esticadinha. E eu queria que a doutora se apresentasse, então, para as meninas, né? Que ainda não conhece a doutora. 2020, né? Em maio de 2020, acho que fez a nossa primeira live. A doutora Sim, Patrícia foi uma das primeiras médicas, né, que aceitou fazer live comigo e foi super interessante a nossa live. Nossa live foi sobre cirurgia plástica, no geral. Só que todo mundo pedia, por favor, faz uma live sobre frontoplastia, fala sobre frontoplastia. Daí que eu fiquei sabendo que a doutora Patrícia era pioneira. Antes eu só tinha ouvido falar muito bem da doutora, mas não sabia esse fato da frontoplastia. é verdade. Depois a gente quis fazer uma live ano passado, mas na loucura de tudo a gente acabou não fazendo. Mas a gente está aqui agora, é isso que importa, né? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Marques, eu sou médica, eu sou nascida e criada aqui na cidade de São Paulo. Eu fiz faculdade na Santa Casa, cirurgia geral lá na Santa Casa também. Depois eu fiz plástica no Santa Marcelina, que é um serviço de referência em cirurgia plástica aqui em São Paulo, que fica na região leste, né, da cidade. Fiz reconstrução de mama no ICESP e fiz um estágio que tinha parte de cabeça e pescoço e também mama em Barcelona. E atualmente eu trabalho em São Paulo, no meu consultório particular. Meu carro-chefe é frontoplastia, com certeza, mas eu faço outras cirurgias também. É muito comum a gente combinar a frontoplastia com oto, com blefaro, por exemplo. Ou às vezes eu faço também outras cirurgias, a paciente que é só mama, só íntima. Eu faço cirurgia plástica em geral também. Uhum. E o que, que levou a doutora pegar um foco mais na frontoplastia? Por que decidiu ir atrás disso? Olha, eu não fui atrás. Isso veio para mim. Ninguém fazia essa técnica no Brasil praticamente, exceto alguns médicos que trabalhavam com o público de mulheres transexuais. Porém, a cirurgia não é exatamente a mesma. Muitas vezes elas também reduzem a testa, elas também fazem o lixamento ósseo, que pode ser feito em conjunto com a frontoplastia ou não, mas a técnica delas é muito diferente.
E a gente não tinha nenhum médico que fazia aqui no Brasil. Eu tinha experiência bastante em rosto, em couro cabeludo da minha residência, e tive procura no consultório dessa cirurgia, fiz alguns casos, foram muito bem, e as próprias pacientes foram no boca a boca, até que uma gravou um vídeo, ela era uma influencer, adorou a cirurgia e quis divulgar, e daí foi pipocando. E como eu comecei a ter bastante demanda disso, naturalmente, eu fui estudando cada vez mais, fui me aperfeiçoando, fui fazendo um curso aqui, outro ali. Não existe uma formação em frontoplastia, né? Não existe uma residência médica, um curso específico, mas eu fui fazer transplante capilar, eu estou fazendo uma pós de tricologia, eu fiz muitas coisas quando eu senti que eu precisava me aperfeiçoar em alguma coisa na cirurgia de frontoplastia. Então, não é que eu procurei isso, mas é que eu percebi a demanda e fui percebendo a necessidade de ir também me aperfeiçoando e eu cheguei até aqui. Que maravilha! Eu lembro, eu acho que era Di, alguma coisa assim, essa influencer, né? Teve a Ela até me Mari mandou. Dino, sim, Isso, teve a Mari Marino. Dino e teve a Karen Portela também, que foi a primeira até, a Karen, depois a Mari. E depois vieram Então, outras também. Hoje em dia tem bastante paciente falando disso na internet, né? E ajudou bastante, porque as próprias pacientes não sabiam nem da existência da cirurgia, nem como era. Então tinham muitas dúvidas. Hoje em dia as pessoas chegam no consultório, têm um pouco mais de noção, porque já ouviram depoimentos. Mesmo que não conheça alguém que operou diretamente, já assistiram depoimentos e isso ajudou bastante. uhum. Então, doutora Patrícia, quero agradecer novamente. Eu vou dar início aqui às perguntinhas, tá bom? Lembrando que se vocês querem mandar alguma pergunta pelos comentários, podem enviar. Ou se vocês querem mais descrição, que ninguém veja que vocês estão enviando a pergunta, tem uma caixinha ali com uma interrogação. Vocês mandam ali e eu faço a pergunta anonimamente, tá bom? Então vamos lá. A frontoplastia lixa o rosto? A primeira pergunta, né? Já casando com aquela que a doutora falou sobre as mulheres transexuais, né? Que ali é feito lixamento. Pode ou não ser mexido na estrutura óssea, tá? A frontoplastia de avanço ou avanço capilar, né? São nomes, os dois nomes podem ser utilizados. Ela reduz a testa. Mas a gente pode, na mesma cirurgia, se tiver necessidade, também fazer um lixamento ósseo para corrigir calosidades que as pessoas têm. Às vezes a testa está muito para frente, ou tem alguns calinhos. Isso pode ser corrigido também, mas não é obrigatório. Como também é possível fazer o lixamento ósseo sem mexer no comprimento da testa, tá? Então, elas podem ser feitas de formas independentes ou conjuntamente, que é o mais comum. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta aqui que já fizeram. Tem uma ali do. Nossa, tem 3 perguntas já anonimamente. Perguntaram assim, a Paty. Eu tenho uma testa formato pera. O corte pode ser feito num tamanho pequeno ou tem que ser de ponta a ponta? De ponta a ponta, ela quer dizer das laterais, eu imagino. O corte vem sempre de um lado ao outro, mais ou menos nessa região, tá? Eu não desço até a orelha, não tenho essa necessidade, eu paro aqui. Então, independente do formato do rosto e da linha capilar, eu consigo fazer a frontoplastia. Claro que às vezes tem particularidades, né, de cada um, mas não vai impossibilitar que a cirurgia seja feita. Obrigada. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Eu vou intercalando, tá surgindo muita pergunta. Sim. Como é o pós-operatório? O pós-operatório costuma ser bem tranquilo, tá? É claro que existe uma variabilidade entre cada pessoa, mas a frontoplastia não é uma cirurgia muito longa, muito difícil, muito traumática. Então, no geral, o pós-operatório é muito tranquilo. O que é comum? Ter uma dorzinha leve, um pequeno desconforto nessa região operada por 2 a 3 dias, ficar um pouquinho inchado, pode ficar um pouquinho roxo, às vezes aqui na lateralzinha dos olhos,
e é muito comum ficar com a sensibilidade diminuída no topo do couro cabeludo. Mas, no geral, um pós-operatório, assim, bem tranquilo. Eu costumo comparar que o porte cirúrgico, a característica da frontoplastia é muito parecida com a pálpebra e com a orelha. Só que o pós-operatório da pálpebra e da orelha eu acho que são um pouquinho mais chatinhos do que da testa. Obrigada, doutora. Vou fazer uma aqui da parte das anônimas. Pode ser feito em qualquer formato de rosto? Sim, a princípio não tem nenhuma contraindicação, não, do formato do rosto, nem da linha capilar, tá? Uma coisa da linha capilar é, às vezes a pessoa tem entradas, nem sempre eu consigo corrigir. Sempre que possível eu amenizo, pelo menos, mas em alguns casos eu não consigo corrigir. Mas isso também não impede que a cirurgia seja feita. Uhum, obrigada. Onde ficam as cicatrizes? A cicatriz da frontoplastia, ela é bem rente aqui ao couro cabeludo de um lado ao outro, parando mais ou menos nessa altura, tá? Geralmente é uma linha fina, clarinha, as cicatrizes costumam ser um pouquinho mais claras do que a nossa pele, bem rente ao cabelo e com alguns fiozinhos de cabelo nascendo na cicatriz. Então, uma cicatriz que costuma ser bem discreta, facilmente camuflada com um pouquinho de maquiagem, mas eu sempre friso em consulta que invisível ela não é. Nenhuma cicatriz vai ser invisível. Exatamente. Não tem como fazer uma cirurgia plástica e não ter cicatriz. Tem Até ali, corte, tem cicatriz. pequenininha, tem uma Sim, cicatriz. No nariz também, né? Que também é mínimo. Tem uma cicatriz. Apesar mas de existe. estar fechada também, né? Mas, né? Sempre vai ter uma cicatriz. Doutora, quanto tempo entre a consulta e a cirurgia? Entre a consulta e a cirurgia, bom, isso não existe um período exato, tá? A gente precisa de em torno de pelo menos uma semana para fazer exames pré-operatórios. É claro que dependendo da condição de saúde de cada pessoa, pode ser necessário exames que demandem um tempo maior para serem feitos, mas no geral são alguns exames de sangue e um cardiológico que em uma semana já seria possível ter os resultados. Agora, o que às vezes entrava um pouquinho é uma questão de agenda. Felizmente, minha agenda é bastante concorrida, então eu costumo falar para a gente marcar a cirurgia com 2 meses de antecedência. Até 3 de julho, dezembro, que são datas mais difíceis. Mas isso é mais uma questão de agenda, que a gente precisa acertar a agenda da paciente, minha e do hospital, de toda a equipe, né? Fora isso, em torno de uma semana, 10 dias é o tempo dos exames. Uhum, obrigada. Perguntaram se existe alguma contraindicação. Não existe uma contraindicação à frontoplastia em si. Existem contraindicações a procedimentos cirúrgicos, né? Então, se a pessoa tiver um problema grave de saúde, se ela já teve uma reação a um anestésico, enfim. Então, a parte de saúde da pessoa pode ser uma contraindicação. A parte emocional também. Vamos supor que uma pessoa está com uma depressão muito intensa, né? Então, podem ter situações de saúde física e emocional que não permitam a cirurgia. Mas para a frontoplastia em específico, não tem uma contraindicação. Uhum, obrigada. Perguntaram, fale por gentileza sobre o risco de queloide. Bom, o queloide é uma doença genética que quem tem a predisposição pode ter queloide e quem não tem nunca terá queloide. Ela é uma doença rara. As pessoas se preocupam muito com queloide, mas eu nunca tive um queloide em frontoplastia. O principal é quando a pessoa tem uma cicatriz que ela julga ser queloide, a gente precisa avaliar. Se for queloide, de fato existe um risco aumentado a ter uma cicatriz queloide na frontoplastia. Mas se não for, a gente não precisaria nem se preocupar tanto com isso. O ponto principal do queloide queloide não é cicatriz feia. A gente tem cicatriz alargada, cicatriz profunda, cicatriz feia.
queloide é uma cicatriz elevada, geralmente ela coça, arde, dói e ela ultrapassa a lesão de pele. Então vamos supor, a pessoa que furou a orelha e ficou aqui um limão. A cicatriz ultrapassou muito aquele furinho. Isso é um queloide. E daí as pessoas que têm queloide, a gente precisa tomar alguns cuidados, o risco de fato é aumentado, tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir esse risco, mas daí a gente precisa de fato conversar um pouquinho melhor. Mas primeiro, descartar ou confirmar se realmente se trata de um queloide. Obrigada. Perguntaram quanto tempo demora para aparecer o resultado. O resultado sempre de cirurgia plástica é um resultado tardio, porque a gente precisa de um processo de cicatrização, e a cicatrização demora 2 anos. Então, eu sempre digo que o resultado final é perto de 1 ano. É claro que antes disso, a gente consegue visualizar o tamanho da testa, mas a cicatriz, os cabelinhos, tudo isso demora um pouco mais. Então, em torno de 1 ano. Obrigada. Aqui perguntaram se a cicatriz e o envelhecimento. A cicatriz fica mais evidente? Durante o processo de envelhecimento da pessoa? Isso. Não. A cicatriz, ela tende a melhorar bastante com o tempo, conforme ela vai amadurecendo. E no processo de envelhecimento, a cicatriz não tende a piorar de forma alguma. Também, outro ponto, acho que não é bem a pergunta, mas talvez caiba mencionar, se a pessoa já tem mais idade, ela não vai ter um problema também de cicatrização, não é um problema operar. Já que a gente falou sobre pessoa de mais idade, aqui perguntaram se pode ser feito lifting facial associado à frontoplastia. Sim. Não. O lifting facial já é uma cirurgia muito longa. E eu não gosto de fazer junto com a frontoplastia, porque o tempo cirúrgico fica muito alto. Além disso, uma pessoa que vai fazer um lifting, geralmente ela vai ter pelo menos uns 50 anos, às vezes mais, 60, e a gente, com o passar da idade do paciente, a gente tem que tomar cada vez mais cuidado com os riscos anestésicos. Então, essa é uma combinação que eu não recomendo fazer. O lifting, né, que é a ritidoplastia, né, para rejuvenescer o rosto, com a redução de testa. E no caso, quem quer fazer a frontoplastia para tirar rugas? Ela tira rugas? Como é feito isso? Aquilo que eu comentei no comecinho, né? A frontoplastia, ela ameniza um pouco as ruguinhas da testa. Ela não é uma cirurgia, a frontoplastia de avanço, não é uma cirurgia para rejuvenescimento, mas ela tem esse efeito de melhorar um pouquinho, sim. Então, se é uma paciente mais jovem, vamos pôr na casa dos seus 40 anos, que vai ter algumas marcas de expressão, mas ela não necessita do lifting, provavelmente ela vai gostar do resultado da frontoplastia, que dá aqui uma esticadinha. Se é uma paciente já mais velha, de 60, 70 anos, que tem uma indicação do lifting aqui, daí só a frontoplastia não vai ser suficiente, tá? Porque a técnica é um pouco diferente e então a gente precisa separar um pouquinho esses efeitos, tá? Obrigada. Meu cabelo pode cair após a cirurgia? Pode. O cabelo pode cair após qualquer tipo de cirurgia, tá? Esse é um ponto que eu abordo sempre bastante. E não é só a frontoplastia. Esse é um efeito do corpo que se chama eflúvio telógeno. É como se o corpo falasse assim, cabelo, eu passei por uma cirurgia agora, eu preciso cicatrizar, eu preciso fazer muita coisa, eu não tenho como cuidar de você, se vira um pouco. E daí tem mudanças metabólicas e hormonais que vão ajudar na recuperação do corpo como um todo, mas que não são tão boas para o cabelo. Então, de fato, após qualquer tipo de cirurgia, pode ter esse efeito de eflúvio. Eflúvio é queda, telógeno
é a fase do ciclo do cabelo, né? Os cabelos, então, podem cair, da cabeça toda. Essa parte aqui da frente é um pouquinho mais sensível, então às vezes o cabelo fica um pouquinho falhadinho, isso sim pode acontecer. Mas esse efeito do eflúvio, ele dura algumas semanas, 3, 4 meses no máximo, e ele já melhora sozinho, tá? Então, essa queda, ela pode existir. Geralmente ela é leve, ela é branda, mas ela até pode ser um pouco mais severa, principalmente se a pessoa tiver outros fatores nutricionais, genéticos, hormonais. Mas ela é uma queda temporária. Ninguém fica careca com uma frontoplastia, tá? E com nenhuma cirurgia, lipo, mama, outras cirurgias que não são plásticas também podem ter esse efeito e ninguém vai ficar careca por causa disso. E perguntaram também se pode ser associado ao transplante capilar. Pode ser associado, mas eu não gosto de fazer essa associação no mesmo tempo cirúrgico. Eu acho que o transplante ele deve ser feito meses, idealmente 1 ano após a frontoplastia, tá? No mesmo tempo cirúrgico é muito complicado, porque o transplante exige microscópios, muitas técnicas, ele exige uma infraestrutura diferente do centro cirúrgico que a gente usa. Geralmente, uma sala de transplante não é usada para cirurgia e vice-versa, por conta dos materiais, anestésicos, cirúrgicos e tudo mais. Então, essa logística é muito difícil. Um transplante, às vezes, já é muito demorado também, dependendo do número de folículos. Então, fazer junto eu não recomendo, mas é possível sim complementar o resultado da frontoplastia. Eu acho que a principal indicação são pessoas que têm muita entrada, que a frontoplastia não vai conseguir corrigir tudo isso. A gente vai então reduzir a testa, se possível amenizar a entrada, mas ainda restou entrada, o transplante é uma boa alternativa para corrigir isso após a cirurgia. E no caso para as mulheres, eu sei que o transplante capilar é mais complicado, né, para as mulheres do que para os homens. Qual que é a técnica, por exemplo, que a doutora utiliza? É a FUE ou FUT? Não sei se está certo. Olha, Ou não sei se existe. eu falo fui fute, mas eu não sei se também. Na verdade, a técnica não interfere no resultado, tá? Isso às vezes é uma preferência médica. Os pacientes preferem a FUI porque não tem o corte aqui. Mas a FUT dá mais unidades foliculares. Então, o paciente que precisa de muito cabelo, às vezes é mais vantajoso usar a FUT. A FUT é mais rápida também. Então, a gente tem que pesar um pouco essas características, mas a técnica não influi no resultado, no aspecto do transplante. O transplante capilar é o melhor tratamento, e na verdade até o único, para calvície masculina. A partir do momento que o homem já está calvo, né? O tratamento clínico falhou, não foi feito. Então, para homem calvo é transplante capilar, não tenho o que dizer. Para reduzir a testa, eu particularmente não acho que ele seja o melhor método, porque em uma única sessão a gente não consegue dar a densidade igual a do couro cabeludo. Então, geralmente, as mulheres ficam frustradas que ficam com o cabelo ralo, porém um fio grosso, porque o fio é retirado aqui de trás. Então, não é um resultado muito natural. É um resultado um pouco mais artificial e grosseiro. É fato que ele não vai ter uma cicatriz aqui nessa transição. Esse seria até um ponto positivo, mas provavelmente a pessoa precisaria fazer 2, 3 sessões e um resultado um pouco grosseiro para mulheres. Então, eu acho que a frontoplastia para redução de testa é a melhor abordagem e o transplante ficaria para amenizar uma entrada, cobrir um pouco mais a cicatriz, alguma coisa assim, para dar uma maior delicadeza, mas não para reduzir em si. Entendi, muito obrigada. Excelente sua resposta, doutora. Perguntaram aqui, quanto tempo a recuperação para voltar às atividades normais? Isso depende um pouco do que a pessoa faz, né? Se a pessoa é um mergulhador da Petrobras ou é alguém que trabalha no escritório de contabilidade, né? Então varia um pouco, mas no geral eu retiro os pontos em torno de 10 dias após a cirurgia
E daí eu já libero para atividade física leve e para voltar ao trabalho, exceto se for um jogador de vôlei, alguma coisa assim que envolva um risco maior. Mas em torno de 10 dias, então, já seria possível voltar ao trabalho presencial. Home office é possível voltar antes. Uhum. Obrigada. Perguntar a partir de que idade pode fazer? Essa é uma pergunta que me fazem muito também. 18 anos completos, mesmo com autorização dos pais, eu não opero paciente menor de idade, tá? Então, algumas meninas vão ter que esperar alguns aninhos, mas eu acho que vai valer a pena. E não Ó, tem um limite máximo de idade, tá? Que às vezes me perguntam também. O limite máximo é a saúde da pessoa, né? Mas não tem uma data, depois de 70 anos não pode. Daí é o que a saúde da pessoa permitir. uhum, obrigada. Perguntaram aqui se é possível fazer a frontoplastia junto com lipo e correção de hérnia. Bom, se for uma lipo pequena, às vezes, por exemplo, de culote, sim. Agora, se for uma lipo completa das costas, parte da frente, lipoenxertia, não. E correção de hérnia também depende que hérnia, né? Se é uma hérnia umbilical, não sei, eu não corrijo mais hérnia umbilical, né? Então daí a gente precisaria ver. Mas a lipo grande, não, pela questão do tempo cirúrgico, pela questão da porcentagem do corpo que a gente opera também, a gente precisa fazer uma análise, né? Que avalia o tempo cirúrgico, quanto do corpo está sendo operado, a situação individual de saúde de cada pessoa também, para poder ver o que a gente consegue fazer junto. Uhum. Aqui tem uma pergunta super interessante. Quem faz botox no supercílio ou faz fios de PDO deve esperar algum tempo entre os tratamentos e a cirurgia? Olha, esses tratamentos, eles não impossibilitam a minha cirurgia, tá? O fio de PDO para o supercílio, talvez um pouco. Daí eu precisaria checar as características do fio, mas o Botox não. O que eu costumo falar é, se você tiver para retocar o seu Botox, espera. Porque a cirurgia na mesma região do Botox, ela pode acelerar a metabolização do produto e talvez o efeito do Botox passe mais rápido. Então, se você tiver com ele, não tem problema, mas se tiver para retocar, espera um pouquinho. O fio de PDO, eu não me lembro qual que é o tempo de ação do fio. Eu precisaria dar uma olhadinha nisso. Mas a princípio eu também falaria, não vai fazer pertinho da cirurgia, mas se a pessoa já tem alguns meses, eu acho que não teria problema não. Uhum. Aqui tem uma outra pergunta bem interessante. Até qual tamanho de testa você considera que uma frontoplastia seria recomendada? Não tem resposta. Porque a questão não é o tamanho da testa, a questão é a proporcionalidade do rosto. Então a gente pode ter uma testa de 5 ou de 8 e ela pode ser proporcional se o terço inferior e médio tiverem um tamanho parecido. O que eu digo é, uma diferença de meio centímetro, 1 centímetro é muito comum de ter entre os terços faciais. Então isso eu não considero um problema. Então, eu diria que a partir de 1,5 cm já, no geral, valeria a pena a gente considerar assim a cirurgia, se isso for algo, claro, que incomoda a pessoa. Mas não dá para falar, 7 é uma testa grande. Se for uma pessoa de 1,80 m, provavelmente não. Se for uma pessoa de 1,50 m, provavelmente sim. Varia da proporção do rosto. Uhum. Obrigada, doutora. Perguntaram aqui também se existe o risco de paralisar algum músculo do rosto. Não, isso não existe, porque a área operada, ela tá longe dos nervos que vão controlar aqui a parte da testa, dos olhos, da sobrancelha e, claro, do resto do rosto, né?
Então, aqui na área da minha cirurgia, eu tenho alguns nervinhos de sensibilidade, por isso que o topinho do couro cabeludo fica dormente após a cirurgia, fica vários meses e volta bem devagarinho essa sensibilidade. Mas eu não tenho nervo motor, então não tem como paralisar a testa, não tem efeito botox definitivo, nada disso depois de frontoplastia. Uhum, obrigada. Perguntaram quantos centímetros de testa eu perderei? Também depende. A média é 2 a 2,5. Mas tem pessoas que eu não consigo chegar a 2 e tem pessoas que eu já cheguei a 3 e pouquinho. Nossa. Isso varia pela elasticidade da pele de cada pessoa. Então é difícil prever isso. Antes da cirurgia, eu acabo combinando com a pessoa o que eu considero um resultado que seria bom para ela e vou tentar chegar nesse resultado, né? Mas a média, 2 a 2,5. Já é Então, bastante coisa, tá? Quando a gente pensa que uma testa vai ter, sei lá, 8, 9, 10 centímetros, a gente reduzir de 2 a 2,5, mesmo que não fique igualzinho os outros terços, já dá um resultado bem interessante. então, no caso, quanto mais velha a pessoa, mais fina é a pele? Ou A nada a ver? pele tende a ficar um pouco mais fina, é verdade, mas não necessariamente a cirurgia vai ser mais fácil. A gente pensa que às vezes com a idade a pele vai ficando mais flácida e vai ser mais fácil a cirurgia, mas eu não noto isso no couro cabeludo, tá? Eu acho que isso é muito mais uma característica da pele da pessoa mesmo, do que da idade dela. Eu já tive pacientes na casa dos 60 anos que foram dificílimas. E muitas das pacientes que eu consegui 3 centímetros tinham 20, 30 anos. Então eu acho que isso é mais uma característica individual mesmo do que da idade. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui tem uma pergunta de um homem. Esse procedimento fica com um resultado legal em homens? Você já fez o procedimento em Sim. homens sem cabelos longos? Homens podem fazer a cirurgia. Eu já fiz com cabelo longo, com cabelo curto. Agora, em homens, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da calvície. Porque a cicatriz, ela tem que ficar na margem do cabelo, para que o cabelo proteja essa cicatriz, para que não fique muito visível. E os homens têm uma tendência a perder um pouco de cabelo ao longo da vida. Mesmo que não fique careca, é muito comum entre os 20, 40, 50 anos regredir 1, 2 dedinhos o cabelo. E a gente pode perder essa proteção do cabelo para a cicatriz e daí teria que ser feito um transplante capilar para preencher e cobrir novamente a cicatriz. Então eu sempre avalio o padrão de queda do paciente, da família e oriento que pode ser que seja necessário fazer um transplante capilar após a frontoplastia, sim. Mas isso não impede que a cirurgia seja feita. Eu tenho muitos pacientes homens que fazem e já faz até casado. Faz a frontoplastia, a gente reduz a testa, depois de um ano já faz o transplante para corrigir a entrada, para dar densidade. A frontoplastia não atrapalha o transplante, porque eu não mexo na área doadora, tá? Então, mas isso tem que ser bem conversado, analisado caso de pessoa a pessoa. O cabelo, quando é muito curto, no caso dos homens, pode deixar a cicatriz mais visível. Então, se alguém que quer usar o cabelo raspadinho, talvez tenha um pouco mais de dificuldade de esconder a cicatriz. Mas isso é muito variável, né? Às vezes a pessoa até tem o cabelo curto, mas joga um pouquinho para frente e já disfarça. Isso varia muito de pessoa para pessoa mesmo. Mas homens podem fazer, geralmente tem um resultado muito bom. E eu tenho feito cada vez mais em homens. No início só tinha mulher, daí foram chegando um ou outro. Hoje em dia tem bastante homem. E também dá pra fazer micropigmentação na cicatriz, tipo umas pontinhas, assim, que nem tem na sobrancelha, né, que fazem imitando. Eu acredito que na cicatriz também possa ser feito algo assim pra disfarçar, né? Tem técnica, sim, para disfarçar a cicatriz. Eu tenho uma outra paciente que fizeram. A maior parte das pessoas não sente necessidade, porque a cicatriz costuma ficar muito discreta.
Mas eu tenho pessoas que fizeram que tiveram um bom resultado. É uma carta na manga que a gente tem, caso seja necessário dar uma camufladinha extra depois da cirurgia. Uhum, obrigada, doutora. Terei dor de cabeça após a cirurgia? Pode ter, né? Assim, você pode ter dor de cabeça, pode ter dor no pé. Quem tem dor de cabeça, quem tem enxaqueca, por exemplo, pode ter uma crise de dor no pós-operatório. Mas, a princípio, a cirurgia não vai predispor a dor de cabeça. Há um desconforto, é claro, na região operada, a pessoa sente um pouco mais sensível, às vezes uma dorzinha leve, mas aquela dor de cabeça, latejando, pontadas, isso pode ter, mas é mais coincidência. Uhum, obrigada, doutora. Aqui perguntaram assim: eu uso franja, dá para manter até a cicatrização ou geralmente a franja sofre bastante queda? Eu costumo falar para manter sim, porque a franja já vai naturalmente disfarçar a cicatriz. E daí eu acho que a pessoa vai deixando a franja crescendo e vai mudando o corte de cabelo. E eu acho que é um bom processo, assim, para quem já usa a franja. Pode ter, sim, um pouco de queda, isso às vezes acontece, mas geralmente não chega a prejudicar de não poder usar a franja. Eu acho que a franja, quem usa, é ótima para já proteger um pouquinho a cicatriz e disfarçar. Eu oriento manter. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta, até tá ali na caixinha também, ela acabou de enviar novamente. Queria saber se é possível retirar um lipoma na testa com a técnica da frontoplastia. Dependendo da localização dele, sim. A gente poderia deixar a incisão bem rente aqui ao couro cabeludo para que não fique uma cicatriz na testa. Então, a gente precisa ver o tamanho dele e a localização. Se for muito no meio, talvez não dê. O corte teria que ser grande por estar longe. Mas se ele já estiver mais perto da linha do cabelo, daí tranquilamente. Uhum, obrigada. Aqui perguntaram se é verdade que ela ajuda a levantar as sobrancelhas, dando um aspecto de fox eyes. Não. Fox eyes, não. Da mesma forma que dá uma esticadinha na testa, a pessoa pode notar uma leve abertura do olhar na cauda aqui da sobrancelha, mas só frontoplastia não consegue fazer fox eyes. Fox eyes é uma elevação grande, né? E daí a gente precisa fazer um tratamento com fios. Alguns casos é possível fazer junto com a frontoplastia. Quando tem lixamento ósseo, eu não gosto, porque o fio e o lixamento, eles estão no mesmo plano. Então, acaba não sendo muito simples fazer os dois juntos. Mas a frontoplastia em si, ela dá uma pequena abertura do olhar. Ela não faz fox eyes. Uhum. Obrigada, doutora. Perguntaram as diferenças entre a frontoplastia e o implante capilar. Bom, na frontoplastia, a gente faz uma incisão bem na margem do cabelo, descola o couro cabeludo, estica e puxa. Daí a gente reduz o comprimento da testa. O transplante capilar, a gente pega cabelo de uma região e põe na outra. Então, geralmente a gente usa o cabelo aqui de trás. Pode ser a técnica FUT ou técnica do retalho, que a gente tira um pedacinho de pele, separa todos os cabelinhos e implanta um a um. Ou pode ser a técnica fouet, que a gente já pega um por um. Às vezes a gente separa também alguns e a gente põe também aqui um por um. Quando eu digo um por um, não é necessariamente um fio, é uma unidade folicular que pode ter de 1 a 4 fios. Essa é a diferença técnica, né? A diferença, acho que do resultado, eu comentei numa pergunta anterior, eu não vou repetir para que a gente possa falar um pouquinho mais outras dúvidas também. Sobre outros pontos, a diferença também. Transplante, uma cirurgia mais longa, geralmente feita com anestesia local, no máximo uma sedação. Frontoplastia, uma cirurgia curtinha, em média 1h30, com anestesia geral, tá? A recuperação das duas costuma ser tranquila, as duas vão ter vários cuidados com cabelo, com área doadora ou cicatriz, mas as duas têm um pós-operatório
tranquilo. O transplante capilar tem um resultado demorado, porque demora muito para crescer o fio de cabelo, formar uma franja, nivelar o cabelo. E a frontoplastia, claro que o resultado final é 1 ano, mas o resultado aparece já muito mais rápido. Os pacientes conseguem disfarçar, conseguem ter uma vida normal assim do cabelo muito mais rápido. Uhum. Obrigada, doutora. Perguntaram aqui se é possível pintar o cabelo depois. Sim, é possível. A tintura para escurecer, ela não é tão agressiva para o cabelo. Então, em média, 1 mês depois da cirurgia já seria possível. Outros tipos de química, então uma tintura para clarear, que ela envolve descolorir o cabelo, reflexo, ou alisamento, daí a gente espera um pouquinho mais. Em média, 2 meses, mas vai depender um pouco de como vai estar o cabelo. Se o cabelo não cair nada, às vezes um pouquinho antes. Se o cabelo estiver caindo, às vezes um pouquinho depois. Mas então a tintura para escurecer, em média 1 mês, porque ela não é um processo tão agressivo para o cabelo e para o couro cabeludo. Uhum. Perguntaram se a frontoplastia ela pode ceder depois. Olha, eu nunca li sobre isso, a gente não tem um estudo dizendo que ceda, então eu vou ter que falar da minha experiência pessoal. Não. Eu já tive pacientes que disseram que cedeu, mas quando vieram e a gente mediu de fato, não teve uma diferença, ou se teve foi algo assim de 2, 3 milímetros, que não é algo assim muito significativo. O que eu acho que acontece, que é mais comum, é que depois de um tempo a gente esquece de como era antes. Então é muito comum as pessoas chegarem no consultório e falar: nossa, eu acho que você deu. Daí a gente mede, fala: olha, o tamanho tá igual. Daí a gente pega a foto do pé e as pessoas falam: nossa, eu não lembrava que a minha testa era assim tão grande. Então eu acho que é mais uma diferença de percepção do que a pele de fato ceder. Uhum. E no caso, a doutora falou, né, que depois do tempo percebe que antes era maior, depois ficou menor. Pode ser feita uma frontoplastia por uma segunda vez ou geralmente não tem retoque nessa cirurgia? É um outro ponto, né? Não é que não seja possível fazer a frontoplastia uma segunda vez. Mas na primeira frontoplastia, a média de avanço é em torno de 2 a 2,5. Numa segunda, essa média seria muito menor. Não é que 1 ano depois eu vou conseguir tirar mais 2. Não vai ser possível. Então, a gente precisaria medir se valeria a pena, quanto tempo depois. Por exemplo, menos de 1 ano, não há o que falar. 5 anos depois, talvez. Vai depender um pouco das características da pele. Mas uma segunda frontoplastia sempre teria um resultado muito menor do que a primeira. Então, o principal é a gente ponderar se valeria a pena. Uhum. Obrigada, doutora. Aqui tem mais perguntinhas bem interessantes. Perguntaram assim: quanto tempo é preciso ficar na cidade após fazer a frontoplastia? Você recebe a alta no mesmo dia? Você pode já voltar para casa ou tem que ficar fazendo algum acompanhamento? A alta hospitalar costuma ser no mesmo dia. Para quem é de fora de São Paulo, a regra geral é ficar até a retirada dos pontos. Então, mais ou menos 10 dias. É claro que isso pode variar um pouco de acordo de onde a pessoa mora, como é que ela vai se deslocar. Mas, no geral, eu falo isso em torno de 10 dias. E daí a gente vai discutir caso a caso no consultório. Obrigada, doutora. Após quanto tempo de cirurgia se pode usar protetor solar com cor na área da cicatriz? Uhum. Eu peço para não usar nos primeiros dias, só porque às vezes a pele não está ainda totalmente grudadinha e o pigmento pode entrar um pouquinho. Então, assim, depois de uns 5 dias já é possível usar. E depois de tirar os pontos, é necessário filtro solar, é muito importante. Eu recomendo que seja com cor, porque já ajuda a dar uma camuflada também. Então, de 5 dias em diante já é possível. Uhum. E escova e chapinha depois de quanto tempo no cabelo?
A mesma regra da química, em média uns 2 meses, mas talvez um pouquinho antes, no caso das pessoas que não tiveram queda nenhuma, e às vezes um pouco depois, se a pessoa ainda estiver tendo queda. Porque a escova e a chapinha, elas têm calor e tração. E isso é muito ruim para a raiz do cabelo, para o couro cabeludo, num período que o cabelo já está um pouco sofrido, né? Então, o ideal é que a gente tente não usar esses dois. Enfim, a escova e a chapinha, né? Pentear o cabelo é normal e é possível usar secador. Eu falo para usar o friozinho aqui na frente, o morninho atrás e não usar aquele que é super quente, principalmente pertinho da raiz. Uhum. Perguntaram também se pode lavar o cabelo depois e quanto tempo. Sim, em média 2 a 3 dias depois da cirurgia, que é a retirada do curativo. Depende um pouquinho se tem ou não lixamento, mas então 2 ou 3 dias a pessoa tira o curativo e já lava o cabelo. Essa lavagem é obrigatória e daí depois disso a pessoa vai lavar na frequência habitual dela o cabelo. Os pontos são lavados todos os dias com shampoozinho infantil e água corrente, mas a pessoa não tem a obrigatoriedade de lavar o cabelo todo. Daí fica na frequência habitual dela. Uhum. A Agatha perguntou assim: por que recomendar os 10 dias de repouso necessariamente em casa? Mesmo que seja um trabalho tranquilo de escritório, quais são os riscos de não cumprir o repouso em casa? Essas pacientes que não são pacientes. É, uma cirurgia é sempre uma agressão para o nosso corpo. Por mais que seja algo que a gente quer, que a gente sonha, para o corpo é uma agressão. E o corpo precisa de mais repouso, de mais hidratação, de boa alimentação. Então não dá para a gente operar e manter uma rotina normal. Isso a gente vai pagar alguma conta, seja mais queda de cabelo, mais dor, mais inchaço, mais isso, aquilo, outro, riscos às vezes até de infecção. Então, eu acho que é possível até um home office, alguma coisa, mas a gente tem que ter parcimônia, né? Eu peço para ficar mais em casa porque os pontos estão expostos. Tirando o curativo, que é aquele capacetão que fica de 2 a 3 dias, os pontos estão expostos. E a gente saindo na rua, a gente sempre tem uma chance maior de ter infecção dos pontos, né? Então eu acho que se pra gente é importante fazer essa cirurgia, se a gente acha que vai agregar na nossa qualidade de vida, se a gente está disposto a fazer um investimento que é alto, né? A gente tem que estar disposto a fazer a nossa parte também. E a parte do paciente é muito importante, que é ficar um pouquinho mais em casa, tentar dormir um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais, trabalhar um pouco menos, se for possível home office, até tudo bem, mas um pouquinho menos, beber muito líquido, se alimentar bem, passar as pomadinhas, enfim. Não dá para sair numa vida normal, ainda que seja uma cirurgia, sim, bastante tranquila, um pós-operatório bastante tranquilo. Isso vale para tudo, né? Assim, qualquer tipo de cirurgia, uma prótese de silicone, uma cirurgia íntima. O corpo se sente agredido e a gente precisa de um pouco de tempo. A gente não pode atropelar as coisas, que isso não funciona muito bem. O nosso corpo não aceita e ele manda conta, sempre. Aqui perguntaram se perde o baby hair. Um pouquinho pode perder, tá? Depende um pouquinho da característica de cada pessoa. Tem pessoas que têm muito baby hair. E daí eu não posso fazer a incisão no comecinho do baby hair, porque só o baby hair camufla menos a cicatriz. Eu preciso fazer entre o baby hair e o cabelo, o fio mesmo, né? Para as pessoas que têm baby hair. Então, às vezes, uma camadinha de baby hair pode ir embora na cirurgia, e o restante é o que vai nascer na cicatriz. E se não é uma pessoa que tem baby hair, não tem nenhum problema, que eu já vou fazer na margem do cabelo, do fongo mesmo. Uhum. Aqui fizeram uma pergunta bem interessante, sem querer ali cliquei, nem era para mostrar a pergunta. Perguntaram se quem tem alopécia. Deixa eu achar aqui. Só um minutinho. Quem tem alopécia fibrosante, alguma coisa assim, ó. Alopécia fibrosante. Fibrosante.
Alopecia fibrosante é uma incógnita ainda. Ela é uma doença relativamente nova, ela foi descrita não tem nem 20 anos, em que vai havendo uma cicatrização da raiz do cabelo, sobrancelhas, aqui a parte principalmente frontal do cabelo, axilas. A gente não sabe como uma frontoplastia iria funcionar. O transplante capilar pode ser feito, mas a gente já sabe que a duração dele é menor. Ao longo dos anos, a maior parte das pessoas vai desenvolvendo esse processo cicatricial de novo e pode perder os cabelos. A frontoplastia a gente ainda não sabe, não tem nenhum estudo a respeito. Eu tenho alguns casos de pacientes que têm fibrosante, alguns casos eram muito avançados, não tinha possibilidade de operar, e alguns a gente ainda está em estudo, mas não tem uma resposta. A gente precisaria ver bem o caso de cada pessoa, conversar com o dermatologista, ver se a doença está estabilizada, explicar muito os riscos, né, que eventualmente pode cair o cabelo e não dar certo, para talvez fazer essa cirurgia. E perguntaram também depois de quanto tempo pode voltar a malhar. Então, com 10 dias, quando eu tiro os pontos, eu libero atividade física leve. Então, no geral, assim, uma esteira, uma bicicleta um pouco mais suave e uma musculação também com carga baixa, tá? E daí, aos pouquinhos, a pessoa vai aumentando a intensidade, seja do exercício aeróbico, seja do exercício de força. E, no geral, em torno de um mês, já dá para fazer algo mais intenso, tá? CrossFit, eu peço um mês. Atividades que tenham água, eu peço um mês. Eventualmente, algo que pode ter impacto, às vezes pode ser mais. Então, boxe, vôlei, vôlei de praia, né, que se cabeceia bastante a bola, às vezes 3 meses pode ser necessário. E no caso, prender o cabelo, fazer penteados, depois de quanto tempo? Porque depois que faz a frontoplastia, né, quer mostrar que não tem mais uma testa grandinha, né, que tá com a testa bonita. Não tem restrição, Mari. Eu só falo para não fazer aquele rabo super esticado de bailarina, né? Principalmente no começo. Mas fazer um rabinho frouxo, um coquezinho, usar arquinho, que as pessoas querem muito, né? Usar arco, tiarinha, prender aqui atrás, fivelinha, pode tudo. Não tem nenhuma restrição. Muito pelo contrário, deve fazer. Perguntaram se fumantes correm algum risco. Sim. O cigarro é inimigo da saúde como um todo e na cirurgia também. Ele aumenta risco principalmente de trombose e tromboembolismo pulmonar, abertura dos pontos e infecção. Então, no geral, a gente pede para a pessoa ficar 2 meses sem fumar, um mês antes e um mês após a cirurgia. E eu particularmente penso que se a pessoa consegue ficar 2 meses sem fumar para fazer uma cirurgia, ela já devia parar de vez, porque fumar faz muito mal para a saúde e também envelhece pele e cabelo, tá? Perguntaram como que pode dormir depois dessa cirurgia, se é possível dormir de bruços. Bruços eu acho um pouco mais difícil. De lado pode, não é necessário dormir sentado. Eu geralmente peço para usar um travesseiro a mais nos primeiros dias, que sempre ajuda a desinchar um pouquinho, né? Mas bruços é um pouquinho mais difícil, tá? Mas pode ser de lado, sim. Uns 15 dias depois da cirurgia já dá para dormir de bruços. Muita gente lhe perguntou sobre valores, né? Mas o Conselho Federal de Medicina não permite que divulguem valores. Então, quem quiser saber o valor da cirurgia, como que funciona a cirurgia, a gente tem que consultar com a doutora, e a doutora vai lá, avalia, passa o valor, porque cada paciente é única, né? Sim. O orçamento mesmo é feito após a consulta, claro. Mas a gente, para ajudar, a gente passa assim uma média de valores no WhatsApp para a pessoa
ter uma ideia, se organizar um pouco também. Mas, de fato, a gente não pode divulgar valor, então isso nunca vai estar no Instagram, em rede social. Mas quem tiver interesse, o contato está na bio da minha página, só mandar um WhatsApp e a gente dá uma estimativa para ajudar cada pessoa a se organizar um pouquinho também, se preparar financeiramente. O nosso reloginho ele já começou a contar, né? Vou salvar nossa live antes que ela trave e não salve. Queria agradecer muito a doutora pela live. Quero agradecer a todo mundo também que participou. E quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar para mim, eu mando para a doutora, ou a doutora pode mandar já direto para a doutora também, que ela responde vocês, tá bom? Sim. E quem sabe a gente não faz uma outra live no segundo semestre, se tiverem muitas dúvidas, eu tô aqui à disposição. Se acharem que tem bastante dúvida ainda, a gente faz. Mas foi um prazer, Mari, adorei participar da live com você. Agradeço todo mundo que participou, assistiu, mandou dúvidas também. Foi um prazer para mim. Então é isso, boa noite a todos. Tchau e até a próxima. Tchau, gente. Boa noite.